Está no ar, véspera de feriado. Estamos aqui ao vivo pela TV Galega, a imagem da cidade, para, como sempre, trazer para você conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar. E a minha convidada de hoje é a biomédica esteta Karina Ferreira, e vai falar um pouquinho pra gente sobre harmonização facial. Ela tá aqui representando a Perfeito de Blumenau, então seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, Mai. Obrigada por estar aqui e nos nossos bastidores, também acompanhando aqui ao vivo. Nós estamos com a Daniela e também com o Romário, né? Eles que são os proprietários estão aqui prestigiando o programa. Para você que está nos ouvindo no gravado, eu também quero agradecer, como sempre, o seu carinho e a sua audiência. Mas vamos lá, Karina, falar um pouquinho sobre a harmonização facial. Mas antes disso, vamos começar falando da tua história. Eu sempre gosto, né, que os participantes se apresentem e contem pra gente por que escolheram trabalhar com a área da saúde. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Karina, tenho 27 anos. Entrei na área da harmonização, na área da estética de paraquedas, realmente, né? Quando eu saí do ensino médio, comecei a fazer finanças, mas era algo que eu não gostava muito. Mas o meu sonho sempre foi estudar algo na área da saúde. Na época eu queria muito fazer odonto, né? Mas como odonto, assim, era uma faculdade um pouquinho fora de cogitação naquele momento, eu procurei e acabei caindo na biomedicina, né? Tanto é que quando eu comecei a biomedicina, eu ainda não conhecia muito essa área da estética, né? Foi mais ali no finalzinho da faculdade, nos 2 últimos anos, que eu acabei conhecendo a área da estética e aí foi um caso de amor à primeira vista, né? Então, sou pós-graduada em biomedicina estética. Primeiramente, eu sou habilitada em análises clínicas, que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com esse título de analista clínica. E depois eu procurei fazer a pós, porque a gente só pode atuar com a pós em biomedicina estética, né? Certo, você é super jovem e já tem toda essa bagagem aí na área da saúde, que maravilha. E a gente continua estudando, né? Exatamente, nunca paramos. Sempre se aprimorando. E como que foi esse teu desejo de trabalhar com a parte facial, né? Porque quando a gente fala em estética e beleza, tem uma infinidade de possibilidades para que a gente possa trabalhar e cuidar. E aí eu queria que você falasse, então, da onde que veio esse teu desejo especificamente de trabalhar com a parte da estética facial? Eu acho que, primeiramente, eu sempre gostei da parte de rejuvenescimento, de trabalhar com a questão de pele, de tratar, de tentar trazer mais jovialidade para os pacientes. Então, eu acho que isso que acabou me trazendo mais para a parte da estética facial, né? Eu acho que sim, a parte da face é algo que hoje em dia as pessoas buscam mais, né? Nós passamos agora recentemente, né, ainda estamos trabalhando muito nisso com a questão da pandemia, onde a nossa face ficou totalmente, né, obstruída e coberta para que a gente pudesse, né, se proteger e proteger uns aos outros por conta do vírus. E, infelizmente, a gente também acabou escondendo um pouco das nossas expressões e deixando até um pouco de lado o cuidado. Exatamente, né? O cuidado então, como é importante a gente ter esse cuidado com qualquer parte do corpo. Exatamente. Mas o rosto fala muito sobre a gente, Diz muito, né? E hoje em dia não é só a questão de rosto, a questão de... As pessoas buscam tratar o rosto e às vezes se esquecem da parte do pescoço, às vezes também se esquecem da parte das mãos, que acabam revelando a verdadeira idade do paciente, né? Então, a gente tenta, na área da estética, da harmonização, além de tratar essa parte da face, tratar também a parte do pescoço, a parte de colo, a parte de mãos, que acabam num conjunto. Na verdade, assim, acabam achando que é somente beleza ou algo estético e fútil do que algo que traz beleza e também traz saúde. Elas ainda não colocaram como prioridade esse tratamento, esse cuidado, né? Então, são coisas que a gente precisa desmistificar na área da estética para que realmente isso acabe se tornando como prioridade, né? Porque hoje em dia as pessoas, a autoestima delas, o dia a dia delas está muito relacionado com a parte estética. Se ela às vezes está com um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, às vezes a gente acaba trazendo um pouquinho de conforto, um pouquinho de carinho nessa parte ali da estética também, né? Tendo esse autocuidado. Esse autocuidado com ela mesma, né? Exatamente, para valorizar a nossa autoestima e melhorar em vários âmbitos, né? Tanto na questão externa quanto na questão interna. Quando a gente fala de pele, né?
Eu sou leiga nesse assunto, porque eu sou da área da saúde, mas a minha área é outra. Então, quando a gente fala de pele, algo que é primordial é a questão da hidratação. Sim. Para qualquer área do corpo, né, interna ou externa, que é a ingestão de água. Mas quando a gente fala de pele e de rosto, qual que seria o primeiro cuidado básico que a gente precisaria ter com o nosso rosto? Então, assim, eu não tenho condições de investir agora num tratamento, ou então eu não sei por onde começar, sou muito jovem, ou então já estou com uma idade avançada. Por onde que a pessoa começa, Karina? É o básico, né, Maio? O que a gente escuta em todas as propagandas de TV, por aí, é o filtro solar, né? Indispensável tanto para a questão de manchas, para a questão de envelhecimento, para a questão de câncer de pele, né? A gente não pode abrir mão do filtro solar. Seria a primeira opção de escolha, né? Depois, claro, se a pessoa tem um pouco mais de condições, a gente indica um bom sabonete facial para controle de oleosidade. Depois a gente indica uma vitamina C para ajudar nos antioxidantes, né? Que vão aí também retardar o processo de envelhecimento. A vitamina C, ela acaba potencializando o uso do filtro solar, então os efeitos que o protetor solar, ele acaba sendo potencializado com a vitamina C, né? E hidratante facial também, né? A gente sempre deveria fazer essa escolha. O sabonete líquido, um hidratante facial, uma vitamina C e depois o filtro solar sempre. Esse é o passo a passo. Esse é o passo a passo. Independente se eu vou utilizar maquiagem depois, ou se eu vou, né, passar o meu dia sem passar nada no rosto. O filtro solar, assim, né? Não... Se tu não tem como investir em muitos procedimentos, em muitos produtos, o filtro solar. Certo. Não abra mão do filtro solar de jeito nenhum. E agora que eu mencionei a questão ali da maquiagem, nós sabemos que o Brasil, né, é um dos campeões no cuidado mesmo, né, com o rosto, nos cuidados estéticos, não somente do rosto, mas com o corpo também. E aí a gente pode também adentrar em outros assuntos, como, por exemplo, outros procedimentos como cirurgia plástica e tudo mais. O brasileiro gosta de sempre estar O Brasil tá bem acirrado aí com os Estados Unidos, China, nos procedimentos estéticos. Sim, e quando a gente fala em maquiagem, então, como estamos falando desse cuidado com o rosto, dos cuidados básicos, sim, o que é ideal quando eu faço uma maquiagem? Então, eu fiz esse procedimento ali que você falou, passo a passo, de lavar minha pele, né? Hidratar, proteger ela. Aí eu posso utilizar uma maquiagem que também tem filtro solar, ou não precisa se eu já passei o filtro? Não, a gente tem muitas pessoas que acabam se equivocando. Eu comprei uma base que ela vem protetor solar, né? Só que assim, a quantidade de filtro solar que às vezes vem na base, ela é muito fraquinha, ela não tem a capacidade tanto de proteger quanto se você usasse realmente o filtro solar. Então, se você tem a capacidade, use o filtro solar primeiramente, né? E depois você vem e cobre com a sua maquiagem, que também tem uma proteção de filtro solar, porque só a tua maquiagem, só a tua base, o teu pó com filtro solar, às vezes ele não é suficiente para te proteger dos raios solares, né? Entendi. Isso é válido também para os hidratantes, porque hoje a gente tem diversos produtos, né? Tem o hidratante, às vezes tem um sérum, que já tem o filtro solar. Então, independente, eu preciso passar o filtro solar da mesma forma. O filtro solar, alguns filtros solar, na verdade, todos deveriam vir, eles vêm com PPD, que é um fator de proteção. Então, geralmente, na base, na maquiagem, eles não vêm esses PPD. Né? Então, é importante a gente fazer o uso do filtro solar, porque ele vem com todos os parâmetros que tem que ter para realmente proteger a gente da radiação solar, né? Certo. Falamos sobre o passo a passo dos cuidados com a pele, sim, um pouquinho sobre a utilização correta do filtro solar com ou sem a maquiagem, e outro assunto que é super popular, né, em diversos públicos, até mesmo quem é mais jovem, é a questão do skincare. Né? Saiu assim na moda e aí a gente agora pode ter esse autocuidado sozinha. Tem diversos produtos que são vendidos, né, em lojas de cosméticos. Tem produtos que são formulados, né, por esteticistas, manipulados. E tem produtos que a gente compra na internet, no olho, achei bonito, vi que tem algum ácido X no rótulo, vou passar em casa sozinha, porque daí eu tenho meu autocuidado. Qual é o benefício de você fazer, né, o skincare em casa, e quais são as consequências negativas de aplicar, às vezes, algum produto que não pode ser legal, né, para nossa pele?
O legal, mais seria sempre passar por um profissional antes, para esse profissional te indicar qual que é o teu tipo de pele, o que que realmente tua pele precisa, porque às vezes você vai lá na internet, você quer comprar um produto para começar a cuidar da sua pele, mas você não sabe o seu tipo de pele. Às vezes você tem uma pele oleosa, você vai lá e compra produtos específicos para pele seca ou vice-versa, né? E isso acaba prejudicando a sua pele. Ou vamos supor, a minha pele é uma pele muito oleosa, principalmente nessa região T. Então, se eu não tiver o conhecimento que a minha pele é uma pele oleosa e eu for lá e comprar produtos para pele oleosa, isso vai dar uma oleosidade tão grande na minha pele que vai começar a aparecer cravos, vai começar a aparecer grande incidência de acne. Então, eu preciso ter esse conhecimento da minha pele. Então, por isso que a gente sempre indica procurar um profissional, fazer uma limpeza de pele, que na própria limpeza de pele, o profissional já consegue identificar o teu tipo de pele, te passar algumas orientações, e daí ele vai te guiar no melhor caminho, ou comprar um produto manipulado, ou comprar um produto já de marca patenteada. Então, tudo isso para a gente ter o mínimo de erros possíveis na nossa pele, né? Sim, então eu posso fazer, né, ter o meu momento, até porque é super sim, relaxante, nossa, à vontade. é maravilhoso, às A vezes gente fica super à vontade de ter esse momento consigo mesma, né? Inclusive é saudável você tirar esse tempo de autocuidado consigo mesma, mas também precisa ter o cuidado de quais produtos utilizar. E falando agora sobre a harmonização facial, vamos entrar no tema dessa entrevista. Tem bastante assunto pra gente falar, até porque existem vários procedimentos. Exatamente. Mas a harmonização facial também, de uns tempos pra cá, virou tendência. Tanto para o público feminino, quanto para o público masculino. Só que a gente percebe que até por conta das redes sociais, você que está nos assistindo, nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, também muito obrigada pela sua audiência, de estar aqui sempre conosco. Justamente por conta da internet, como eu estava falando, o que acontece é que a gente vê muitos filtros, muitos aplicativos de edição. Exatamente. E aí as pessoas querem ficar muito parecidas com algo que não é possível, ou que não é real. E a gente vê também muitas pessoas iguais, né? Ficando muito parecidas umas com as outras, ou fugindo daquela melhora positiva, onde vai justamente harmonizar o rosto e acaba virando uma bagunça. Então, primeira coisa, o que seria a harmonização facial? O que engloba, né, esse procedimento, essa técnica? Exatamente. Então, Mai, a harmonização facial, o que ela é? Ela é um conjunto de procedimentos que visam embelezar a face. Não é receita de bolo, não é nada pronto. Você fazer um bioestimulador, fazer um botox, já condiz com uma harmonização mais leve. Quero fazer um preenchimento de malar para deixar mais marcadinho, fazer um botox, fazer um preenchimento de lábio. Então, são procedimentos que vão melhorar pontos específicos na sua face, né? Então, basicamente, isso é o resuminho da harmonização. E mesmo sendo procedimentos, eu consigo fazer um procedimento só ou eu preciso fazer vários para harmonizar o rosto? Você consegue começar pelo que mais está te incomodando no momento. Vamos supor, eu me incomodo que eu não tenho a definição de mandíbula. Então, você consegue preencher só a região de mandíbula, se é o que só te incomoda. Você não precisa necessariamente fazer vários procedimentos para se enquadrar numa harmonização, né? Certo. Claro que, às vezes, tem pacientes que se incomodam, que tem mais queixas. Então, a gente preenche, às vezes, mandíbula, faz um malarzinho, aumenta um pouquinho o queixinho. Então, a gente consegue melhorar o perfil do paciente com mais procedimentos, daí no caso, né? Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses procedimentos. Quais são as áreas do rosto, as partes do rosto que podem ser aplicado algum produto, né? Enfim, algum ácido. E quais são, né, também os ácidos utilizados. Então, acredito que o mais famoso seja o Botox, né? Todo mundo conhece o Botox. Para tirar uma ruguinha, para rejuvenescer, como você falou. Então, fala um pouquinho sobre cada um deles e a gente vai conhecendo e descobrindo, né, quais são os benefícios. O Botox, ele é produzido através de uma bactéria e ele é utilizado para paralisar a musculatura. Então, aonde a gente aplicar o Botox, vamos supor, na parte estética, a gente utiliza o Botox para ruguinhas da testa, para as famosas pezinhos de galinha que a gente fala, ou aquela carinha de brabo que a gente tem, aliás, já tá na hora de retocar o meu, ou também as ruguinhas aqui entre os nariz. A gente consegue aplicar a toxina botulínica para relaxar essa musculatura. Mas também
não é uma parte muito do biomédico, mas a gente também consegue utilizar a toxina botulínica para dores de cabeça, para bruxismo, para sorriso gengival, para sudorese excessiva. Então, a toxina botulínica, ela é multifuncional, né? Nós, biomédicos da Perfeita, a gente utiliza a toxina botulínica principalmente para questões estéticas, né? Queixinho celulítico, rugas da testa, da glabela, ao redor dos olhos. Certo. E depois do Botox, a gente vai passar, então, agora para outro procedimento, que seria o preenchimento labial. Ai, maravilhoso. Adoro. Sou apaixonada pelo preenchimento labial. Certo. Preenchimento labial, ele é feito com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele é um gel, na verdade, que ele vai ser degradado pelo organismo no prazo de 8 a 12 meses. Então, o nosso corpo automaticamente produz ácido hialurônico, só que os fabricantes, eles fabricam um ácido hialurônico para a gente conseguir dar uma aumentadinha nos lábios, às vezes definir mais bonitinho o contorno, fazer aquela projeção do arco do cupido. Certo. E, Karina, tanto o Botox quanto o preenchimento labial, existe um tempo determinado onde eu preciso fazer esse retoque? É quando eu sentir que o efeito passou no meu corpo? Ou Sim. então o profissional faz essa avaliação e ele determina, olha, daqui tanto tempo você volta, porque daí a gente vai fazer novamente o procedimento. Sim, mas vamos lá. A toxina botulínica, a gente sempre faz a aplicação, depois de 15 dias o paciente vem pra gente fazer um retoque, né? Às vezes corrigir alguma ruguinha que ainda possa ter ficado. E esse paciente, a durabilidade dessa toxina botulínica é de 4 a 6 meses, né? Pacientes, às vezes, que praticam atividade física de alta intensidade, a toxina acaba sendo um pouquinho mais reduzida, mas fica na média dos 4 a 6, né? A gente sempre indica uma aplicação a cada 2 vezes por ano, mais ou menos, né? Claro que são exceções, tem paciente, às vezes, que tem uma força muscular muito intensa, então, às vezes, acaba fazendo 3 aplicações ali por ano, né? Mas, na média, fica umas 2 aplicações por ano, a gente consegue ter um resultado bem bacana com o Botox. Certo. E o preenchimento labial? O preenchimento labial, a durabilidade dele fica ali entre 8 a 12 meses, dependendo da região. O ácido hialurônico, ele é classificado pela espessura do gel. Então, tem um ácido hialurônico que é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, e isso vai depender também da durabilidade dele. Vamos supor, se eu usar um ácido hialurônico de alta reticulação, que é um ácido hialurônico mais grosso, ele tende a durar ali de 12 a 18 meses. Ácido hialurônico mais fininho, que é mais fluido, às vezes um skin buster, preenchimento para olheira, fica ali na média dos 8 a 12 meses. Certo, é importante saber, porque até por Exatamente. Curiosidade, né, minha, mas para quem está assistindo, ouvindo a gente, poxa, eu fiz um procedimento, e agora, quantas vezes eu vou ter que repetir esse procedimento? É a dúvida comum. E assim, se eu não quiser mais fazer, vai cair tudo, vai ficar feio, como que vai ficar? Passou o efeito, né, volta a ser como eu era antes, como funciona? No Botox, muita gente pergunta isso. Eu vou fazer o Botox. Preciso fazer toda a vida? Vai voltar as minhas rugas a ser como era antes? Não. O que a gente acaba dizendo é que o Botox, ele acaba educando a tua musculatura. Então, as tuas ruguinhas de hoje, se tu não fazer mais Botox este ano, você não vai mais ficar com aquela ruguinha tão marcada. Ela vai ficar um pouquinho mais amenizada. Isso não significa que você não vai mais ter rugas, né? Porque o processo de envelhecimento, ele é gradativo, mas não vai piorar se você não quiser mais fazer o Botox. Dizem que quem faz um procedimento depois se apaixona, né? E acaba repetindo. Eu ainda não fiz, mas depois da entrevista de hoje, eu não sei. Aqui nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, junto com a Dani e com a Karina, não sei. Vamos ver, né? E falando, né, sobre a Perfeita também, que você está aqui representando, tem diversos profissionais que trabalham lá hoje. Nós vamos presentear o nosso público fazendo um sorteio com 3 brindes super especiais. Então, quero aproveitar esse momento, um pouquinho antes, né, do nosso intervalo comercial, para fazer o primeiro sorteio, que é de uma limpeza de pele. Então, nós temos aqui alguns papeizinhos, né, separados. E aí, eu vou tirar o nome de alguém. Então, boa sorte para você que está nos acompanhando. Meu Deus, vai ser grudado? Não. Quem será, né?
E a primeira pessoa que ganhou é a Pamela Letícia Renz, que é inclusive minha amiga. Parabéns, Pam, você legal, ganhou Pam. uma limpeza de pele. Depois nós vamos entrar em contato para você poder retirar o seu brinde aqui, ó, seu vale presente. Opa, aqui, ó, limpeza de pele. Aqui para você. Muito bom ganhar um presente, uma limpeza de pele ainda da Perfeice aqui de Blumenau, onde você vai poder ficar com a sua pele limpa, renovada. Mas se você participou e não ganhou, não esqueça que você pode entrar em contato e agendar também a sua limpeza de pele e conhecer, então, o trabalho da Karina e dos profissionais da Perfeice. E antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você falasse sobre outro procedimento, que inclusive eu falei também, que tenho super interesse, que é essa região aqui, gente, que quem é alemão, assim que nem eu, tem, que é a nossa papada. O famoso papo. Como que a gente faz para cuidar e para se livrar dessa papada que fica aqui incomodando, né, o rosto feminino e às vezes até atrapalhando esse formato que a gente tem da mandíbula. Exatamente, Às vezes a pessoa emagrece, né, e a papada continua. Karina, como que a gente faz para eliminar o papo? Então, Mai, boa pergunta. A papada a gente precisa primeiramente avaliar ela. Por quê? Às vezes você já teve um processo de emagrecimento e o que você tem aqui na sua papada não é gordura, e sim flacidez. Então, às vezes, a gente precisa utilizar bioestimuladores, ultraformer, procedimentos que vão estimular o colágeno dessa região. Ah, não tive um processo de emagrecimento, aumentei um pouquinho o peso, me descuidei. A gente tocando na sua papadinha, a gente consegue verificar que é acúmulo de gordura, de células adiposas. Então, aí a gente vai entrar com a lipo de papada, que é uma substância, que é um ácido que a gente aplica e ele vai fazer o processo de lipólise, que é a quebra das células de gordura nessa região da papadinha. Ele vai causar um processo inflamatório controlado. Então, a gente precisa sempre avaliar para ver se é flacidez ou para ver se realmente é células de gordura que você tem ali nessa região. Entendi. E aí, depois que eu fiz o procedimento, quanto tempo depois que aparece o resultado? Porque, né, fica inchado, então leva um tempo para aparecer. O procedimento, ele fica inchadinho ali por em torno de 15 a 21 dias, mas na primeira sessão você já consegue ver um resultado, tá? Vai depender muito de paciente para paciente. Tem pacientes que o metabolismo acaba respondendo melhor, tem pacientes que às vezes é um pouquinho mais lento, né? Mas geralmente que a primeira sessão a gente já consegue ver um resultado bem eficaz da lipo de papada. Certo, muito bem. Eu já tenho interesse, né? Então é muito bom saber dessas informações, principalmente agora que está chegando o final do ano, o verão, mas não só por essa época do ano, mas a gente sempre gosta de se cuidar, de estar bem para iniciar o ano super renovada e de bem conosco mesmo. A gente vai continuar falando sobre a harmonização facial e também sobre outros procedimentos da Perfeice, mas por enquanto a gente vai fazer um breve intervalo comercial, por isso fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta e a convidada de hoje é a Karina Ferreira, que é biomédica, esteta, trabalha na Perfeice aqui de Blumenau e nós estamos falando sobre harmonização facial. Antes de darmos continuidade à nossa entrevista e falar um pouquinho dos outros procedimentos que compõem também a harmonização facial, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores, que, como sempre, prestigiam o nosso programa para que este projeto esteja no ar, trazendo para você, como eu disse no início do programa, conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar. Quero mandar um beijo, um abraço para a Ju, da Blue Ace Escovaria, e também para a Rose, da Rosalena Moda Mulher. Meu look é lançamento, novidade lá na loja da Rose. Look completinho, vestido, sandália, para você, né, que deseja buscar um look também para as festas aí de final de ano, você pode encontrar lá na loja da Rose. Mandar um abraço também para o Eduardo, do Duca Móveis, que é quem, né, produziu este cenário maravilhoso, e também para a Panotex, que foi quem forneceu essa nossa cortina maravilhosa de veludo do nosso cenário. Mas voltando à entrevista de hoje, então, Karina, falamos um pouquinho sobre o Botox, sobre o preenchimento labial. Você, né, estava aqui explicando sobre benefícios, né, sobre
sobre os cuidados que a gente precisa ter. E falamos sobre a lipo de papada também. E agora eu queria que você falasse sobre ainda quais seriam os outros 2 procedimentos que compõem essa parte da harmonização facial para que nós, mulheres e homens, possamos estar então com o nosso rosto, com a nossa face harmonizada e bela. Hoje a gente tem também a parte dos bioestimuladores de colágeno, né? Que é o boom do momento, todo mundo se fala em colágeno. Então, a gente consegue tratar uma face mais envelhecida, ou uma face que tem um pouco de flacidez evidente, com os bioestimuladores de colágeno injetáveis também. Além disso, a gente tem também o laser Lavian, que é um laser disponível no mercado, parecido com um laser de CO2 fracionado, porém um pouquinho mais suave. Ele não causa tanta descamação, ele não causa aquela pele tão vermelha, tão danificada assim. E esse laser, a gente consegue tratar, mesmo que agora que tá chegando o verão, a gente consegue tratar a partir de melasma, de melanoses solares, a gente consegue tratar rejuvenescimento, poros. Então, é um laser bem eficaz que a gente tem na clínica também. Essa é uma super novidade, a novidade então. que a gente tem na Perface, e a gente também está com data disponível e agenda quase lotada para o dia 29, se eu não me engano, 28. E é um laser que está fazendo muito sucesso mesmo. Os pacientes estão amando porque a gente consegue entregar o resultado com a primeira sessão do laser Lavian, principalmente para quem tem melasma. A gente sabe que quem tem melasma gestacional, né, mamães aí que ficaram com melasma após a gestação, a gente consegue entregar um resultado bem bacana mesmo com uma sessão de laser Lavian. Porque a gente sabe que melasma é bem chatinho de tratar mesmo, né? Legal, e não somente na parte do rosto, na face. Isso, a gente consegue tratar tanto região de colo, a gente consegue tratar para aquelas senhorinhas, né? As pessoas que têm aquelas manchinhas na região do dorso das mãos, a gente consegue também tratar com o laser Lavian. Com uma sessão a gente já consegue ver um resultado bem bacana mesmo. Muito legal, principalmente, como eu disse, né, nós estamos chegando aí no verão e a gente quer estar bem, e é importante saber que tem um procedimento laser que pode ser aplicado nessa época do ano e que também não tem contraindicação. É só utilizar o protetor solar. Só no dia, realmente, a pessoa fica com o rosto um pouquinho vermelhinho, né? Mas no dia seguinte, ela já até pode voltar a trabalhar para a rotina normal, mas sempre fazendo uso do protetor solar. Legal. A única recomendação que a gente, assim, obriga. Certo. Lá no início da entrevista, Karina, a gente falou um pouquinho sobre os cuidados com a pele, para quem não tem noção nenhuma. Falamos muito sobre filtro, né, e protetor solar. E um procedimento que também pode ser feito, além dessa higiene, do cuidado que a pessoa pode ter consigo e da limpeza de pele feito por um profissional, outro procedimento que pode ser feito pelo profissional e que ajuda justamente nesse cuidado e deixar a pele bonita, saudável e renovada é o microagulhamento. Exatamente. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse procedimento, até porque o próprio nome já fala microagulhamento. Então, quando a gente ouve agulha, a gente já pensa assim, vai doer, né? Então, um microagulhamento, será que são várias microagulhas, né, passando pelo rosto? Como que funciona esse procedimento e se ele é mesmo indolor? Vamos lá. O microagulhamento, ele é um procedimento que ele visa estimular colágeno, né? Ele também causa um processo inflamatório controlado. Ele, sim, é feito com várias microagulhinhas, né? Mas o procedimento é muito seguro. Ele tem anestesia, então a gente aplica anestesia tópica no paciente. Ele vai ficar lá com a gente de 15 a 20 minutinhos com o anestésico no rosto. E depois a gente vai fazer o procedimento com a caneta elétrica, né? Não, a gente lá na clínica, a gente utiliza a caneta, mas tem também a possibilidade de utilizar o rolinho. Eu acho o rolinho um pouquinho mais desconfortável. Então, como a gente tem a caneta, a gente consegue regular a profundidade que essa agulha vai penetrar na pele do paciente, a gente consegue regular a velocidade. Então, a caneta também acaba sendo mais confortável para o paciente, né? O que a gente consegue tratar com o microagulhamento?
A gente consegue tratar poros, quem tem os poros muito abertos, a gente consegue diminuir esses porozinhos da pele, a gente consegue tratar cicatrizes de acne, a gente consegue tratar estrias, tratamento capilar, melasma, a gente consegue tratar porque a gente faz a entrega de ativos chamado drug delivery através do microagulhamento. Então, todos essas afecções a gente consegue tratar com o microagulhamento. É um procedimento maravilhoso para a pele. Ótimo. E falando em microagulhamento, um segundo brinde que nós temos aqui para entregar para o nosso público é um vale-presente, né? Um vale-presente, né? De Derma Skin microagulhamento. Então, para quem será que vai esse brinde? Posso ficar para mim? Gostaria. Mas vamos ver aqui no nosso potinho. Sortear mais um papelzinho. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu botei o da Pamela aqui dentro de novo e peguei o mesmo. Não vale. Pamela, você já ganhou. Vou sortear outro aqui. Tcharam, um pouquinho de suspense. Quem ganhou, então, esse voucher, né, esse vale-presente do Derma Skin microagulhamento é a Ana Caroline da Silva. Parabéns, Carol. Você ganhou, né, então, esse procedimento de microagulhamento. Espero que você faça aí bom proveito, que a sua pele fique renovada com muito colágeno. Já vou deixar aqui fora para não misturar de novo, né, com os outros papeizinhos, porque nós temos ainda mais um último brinde. Então, né, fique conosco acompanhando. Karina, além do microagulhamento, qual outro procedimento ainda que pode ser feito na pele para a produção de colágeno? Por exemplo, os ácidos, né? O ácido, ele realmente, ele tem esse efeito, assim como a gente falou, né, do Botox, que é feito um preenchimento e tudo mais. Mas os ácidos utilizados em casa, eles também podem vir formulados com colágeno, com o próprio, né, ácido hialurônico, para justamente deixar essa pele mais renovada, caso a pessoa não queira fazer um procedimento, assim, talvez um pouco mais invasivo? Sim, sim. Hoje a gente tem grandes produtos no mercado, tanto patenteado, né, ou a gente mesmo, como profissional, a gente consegue fazer cosméticos manipulados com ativos que realmente vão tratar nessa parte de rejuvenescimento, os famosos anti-aging que a gente fala, né? Então, a gente consegue elaborar ou até mesmo indicar produtinhos comprados que tenham ali ácido hialurônico, a vitamina C, que precisa sempre ter, ou pessoas que querem um clareamento um pouquinho, a gente indica niacinamida, vários ativos para realmente tratar a parte da pele do paciente como um todo. Legal, muito bacana. Então, para você que está nos acompanhando, já pôde aprender um pouquinho mais sobre a harmonização facial aqui com a Karina Ferreira, que é biomédica esteta, e também já entender o quanto que é importante a utilização do filtro solar e dos cuidados básicos, como ingestão de água e o processo correto, né, de limpeza e hidratação da pele. Falando um pouquinho sobre a Perface, né? A Perface inaugurou faz pouco tempo aqui em Blumenau. Então, para quem não conhece, eu gostaria que você falasse quais são os serviços que são oferecidos na clínica, né? Existem outros profissionais que trabalham lá também. Então, para quem quer cuidar do seu visual, ficar mais bela, como eu já disse, né? E também ter esse autocuidado um pouco mais profundo, um pouco mais completo do que só fazer aquele skincare em casa, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho da clínica. Sim, a Perface, ela fica localizada na Vila Nova, bem pertinho da Cooper, né? Atualmente na Perface, a Perface conta com 2 biomédicas, sendo eu, a doutora Wendy e uma dentista que é a doutora Egiele, né? De Balneário Camboriú, que ela vem atender conosco, né? A Perface oferece todos os tratamentos de harmonização facial, toxina botulínica, bioestimuladores, skin buster para hidratação profunda da pele, os famosos fios de sustentação, a Perface também disponibiliza, e também os tratamentos mais simples, como limpeza de pele, peelings, microagulhamento. E o nosso grande queridinho, né, que agora também está sendo muito procurado, o nosso laser Lavian, que é o laser ali para melasma, para poros, para manchas, é realmente eficaz e que pode sim ser usado, mesmo agora que está chegando aquele tempinho mais quente. Certo. E geralmente, qual que é o procedimento mais procurado? Carro-chefe, toxina botulínica e preenchedor, e assim fica frente a frente. Mas o Botox é o nosso carro-chefe.
Sim, e geralmente, para qual idade que pode ser feito qualquer procedimento? Por exemplo, limpeza de pele pode ser feita em adolescente, em criança, vocês pedem autorização dos pais, porque a gente sabe que hoje, querendo ou não, as mulheres, principalmente, né, os jovens, estão cada vez mais cedo querendo buscar esse cuidado, serem vaidosas, até mesmo a questão do filtro solar, né? Então, como que funciona, assim? Adolescente pode fazer a limpeza de pele? Adolescente pode fazer, sim, limpeza de pele. Na verdade, é uma grande procura também, porque tem muitos adolescentes com uma incidência alta de acne. Às vezes eles se incomodam na escola um pouquinho, então geralmente eles vêm procurando a parte de limpeza de pele. Mas geralmente sempre são as mães que trazem, ou eles vêm por conta, assim, né? Mas sempre acompanhados. Sim. A parte de toxina botulínica, de harmonização, a gente sempre foca que seja a partir dos 18 anos, né? Se tem algum adolescente que queira fazer, a gente sempre pede autorização para os pais, né? A gente tem o terminho de consentimento, tudo bem planejado, mas a toxina botulínica a gente indica ali a partir dos 25 anos. Não é regra, né? Porque tem gente que às vezes precisa um pouquinho antes, tem gente que já se incomoda, né? Pessoas que são mais expressivas, então a aplicação que seria correta seria a partir dos 25, né? Botox de forma preventiva que a gente fala. Muito bem. E quando a gente fala sobre o público masculino? Falamos muito aqui no programa sobre as mulheres, que as mulheres são vaidosas, gostam de cuidar da pele, seja do rosto, do corpo. Mas a gente não falou sobre os homens. Hoje, os mesmos procedimentos que são oferecidos para as mulheres também são oferecidos para os homens? São, e a gente está tendo bastante procura, principalmente na parte de toxina botulínica, ou preenchedores, onde o homem quer ressaltar mais o ângulo da mandíbula, ou a mesmo quer fazer o aumento do queixinho. E a lipo de papada também tem alguns homens que se incomodam bastante. Certo. E para os homens é feito o mesmo procedimento, as mesmas indicações? Tem alguma diferença específica? Porque é homem, a gente vai utilizar esse ácido aqui, e mulher, utilizamos esse aqui, ou geralmente é o mesmo procedimento e o mesmo produto? Boa pergunta. Na toxina botulínica, homens, a gente trabalha por unidades. Homens sempre vão precisar de mais unidades de toxina botulínica do que mulheres. Por quê? Porque homens são muito mais expressivos e a força muscular dos homens são maiores, né? Mas não altera nada no valor. Geralmente, as pessoas pensam que porque o homem precisa de mais unidades, altera o valor ou coisas assim. Não, a gente faz meio que padronizado o valor, mas geralmente o homem precisa sempre um pouquinho mais de unidade de toxina botulínica, né? Em questão ao preenchimento, mulheres precisam, às vezes, de menos quantidade de preenchimento. Se uma mulher, às vezes, precisa de 2 seringuinhas de ácido hialurônico, às vezes um homem que não tem nada da marcação de mandíbula vai precisar ali de 3, 4 seringuinhas cada lado, às vezes, para dar uma definição. Como eu falei, não é via de regra, né? Às vezes tem homem que já tem, só quer dar mais uma definida, às vezes pode ser 2, uma seringuinha e assim por diante. Por isso que a avaliação é muito importante. A gente não consegue, às vezes, por uma foto, às vezes a pessoa vem lá, manda uma mensagem no direct do Instagram, consegue me passar qual que é o orçamento? A gente não sabe, porque cada caso é um caso, né? Às vezes você precisa de mais mandíbula, às vezes você precisa de mais queixinho, às vezes você precisa de mais malária. Então, na avaliação, eu te tocando, eu te palpando, a gente consegue passar bem certinho o orçamento e te entregar o melhor resultado. E eu acredito também que às vezes a pessoa ela vem com uma demanda procurando, querendo mexer em alguma parte do rosto, e na avaliação talvez você vai sugerir que precisa, para justamente harmonizar, mexer em outra parte, ou às vezes aquela parte que a pessoa quer modificar, enfim, às vezes não é ali que precisa ser feito algo. Exatamente, isso acontece muito, e principalmente agora que você comentou ali da parte da papada antes, isso é uma das indicações mais comuns. Às vezes a pessoa vem achando que precisa tirar a papada, quando na verdade ela não precisa. O que ela precisa é, às vezes, projeção de mento, que é isso que faz com que ela tenha a aparência de que ela tem excesso de pele ou de papadinha. Então, tudo isso é importante na avaliação, porque às vezes eu consigo te entregar um mento mais para frente, mais projetado, que vai
amenizar esse teu aspecto de papadinha, que na verdade nem tem às vezes, né? Sim, e até antes, quando você comentou a questão, né, da própria papada, as pessoas que passam por um processo de emagrecimento, obviamente o corpo muda. Exatamente. E o rosto também muda. Como que fica, por exemplo, se eu já estava fazendo um tratamento, né, pro rosto, e aí emagreci, perdi peso, ou então engordei, né? Que cuidados que eu preciso ter quando eu estou fazendo um tratamento, assim, aplicando algum produto, e também quais as indicações, por exemplo, se eu passei por um processo de emagrecimento, uma redução, enfim, e aí mudou a pele, né, e a expressão do meu rosto. Isso tudo a gente precisa avaliar, né? Quando a gente tem um processo de emagrecimento intenso, o que vai marcar primeiramente? O nosso bigodinho chinês, porque a gente tende a perder gordurinha nessa região. E a gente não gosta muito de gordurinha, mas gordurinha nessa região, às vezes ela é interessante, porque ela tem a capacidade de sustentar o nosso rosto. A partir do momento que a gente tem um processo de emagrecimento muito intenso, tudo tende a cair, a despencar. Então, a gente precisa estar atento com a nossa alimentação, precisa estar atento com o nosso corpo como um todo, porque ele também vai acabar afetando outras partes do nosso rosto, né? Então, a gente sempre precisa estar atento. Certo, e falando sobre esse processo também dos cuidados, tanto, né, emagrecimento, como eu disse, ou teve alguma mudança física, independente de qualquer processo que eu tenha passado ou não na vida, até você falou antes um pouquinho sobre as gestantes, né, ou quem passou por uma gestação, sobre os melasmas, para eu fazer qualquer procedimento que você citou aqui hoje, né, existe alguma contraindicação, né, ou na verdade uma indicação, precisa de uma avaliação do profissional. Exatamente. Mas existe alguma contraindicação, por exemplo, gestante não pode fazer botox, né, pacientes, não sei, né, que tem diabetes ou tomam alguma medicação controlada, não pode utilizar determinado ácido. Sim, quando a gente faz a nossa avaliação, a gente tem uma folha de anamnese onde a gente preenche juntamente com o paciente, né? Então, lá vão ter perguntas relacionadas ao histórico de saúde do paciente. Se for gestante, não pode fazer nenhum procedimento. Se ela estiver amamentando, a gente sempre tenta verificar se a alimentação é exclusiva, se o bebê ainda consegue comer, se ele está se alimentando de outras formas, justamente para não afetar na amamentação do bebê, pacientes com histórico de câncer ou com histórico de alergia ou intolerância à toxina botulínica, vamos supor, pacientes que são intolerantes à albumina, a gente evita aplicar a toxina botulínica, né? Porque pode dar uma reação de hipersensibilidade. Então, tudo isso na ficha da anamnese, a gente avalia e investiga junto com o paciente também para entregar o melhor resultado com segurança para ele, né? Certo, isso é muito importante, exatamente, porque às vezes a gente está pensando ali, né, no externo, querendo ou não, naquilo que você vai olhar e enxergar no espelho, tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que precisa acompanhar esse cuidado interno. Precisa. Porque não adianta ali na hora do procedimento fazer, ficar bonitinho e depois ter alguma reação, ou você, né, não ter indicação para aquilo de teimoso, não, eu quero fazer isso porque... uma das coisas que nós da Perfeice sempre buscamos ter esse cuidado com o paciente, tanto na hora da anamnese, na hora da realização do procedimento e principalmente no pós-procedimento, né? Mesmo sabendo se o paciente gostou do atendimento ou em casos de preenchimento labial, que é um procedimento um pouquinho mais delicado, a gente sempre gosta de mandar mensagem no dia seguinte para o paciente, pedindo se está tudo certo, se tem alguma questão relacionada à dor, se ele está sentindo desconforto, para a gente monitorar o procedimento do paciente passo a passo, né? Para que não ocorra nenhuma intercorrência nesse procedimento, que é uma das coisas que a gente preza muito. Sim, e Karina, já aconteceu, por exemplo, de você atender Sim. alguma mulher ou algum homem que a pessoa chegou e falou assim para você: olha, doutora, eu gostaria de ter o nariz dessa pessoa aqui, levar uma foto assim, igual, porque a gente sabe, como eu disse, por conta das redes sociais, né, do acesso a TV, enfim, exatamente, as mídias, as pessoas acabam se comparando muito com os rostos e os corpos das outras pessoas, exatamente, e desejando ter aquilo também. E aqui no programa a gente sempre fala sobre essa questão da qualidade de vida, do amor próprio, do autocuidado, de você realmente ter esse cuidado de procurar o profissional da área da saúde, seja um médico, né, seja um profissional de qualquer área. A gente fala muito aqui também sobre saúde mental, que é muito importante, sim, justamente para
fazer um procedimento e ficar feliz consigo mesma de forma integral. Mas eu queria saber de você se você já atendeu algum caso específico, um ou mais, de que a pessoa falou, não, mas eu quero isso aqui. Principalmente em casos de preenchimento labial, que a pessoa às vezes vem com a boca da fulana e diz, eu quero essa boca. E aí, como é que faz? Às vezes a pessoa não tem perfil, porque além de a gente realizar o procedimento, a gente tem que analisar a anatomia do paciente. Eu não posso colocar 2 ml numa boca que suporta 1, primeiramente, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento à anatomia e tentar colocar isso na cabecinha do paciente, né? Porque às vezes tem paciente que vem querendo, eu quero 2 ml hoje. Só que a gente sempre... Preenchimento labial é como se a gente fosse construir uma casa. A gente tem que começar de baixo, construindo aos pouquinhos para depois entregar realmente a casa pronta. Então, num lábio muito fino, principalmente de pessoas idosas, que às vezes o lábiozinho é bem fininho, que às vezes ele chega a puxar para dentro, a gente tem que começar com 1 ml, a gente tem que começar hidratando esse lábio para conseguir dar suporte para ele aguentar o próximo ml, né? Que seria realmente o mais pesado. Então, às vezes as pessoas não entendem que preenchimento labial é construção, que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho para a gente conseguir realmente entregar um resultado satisfatório para ele. Tem muitas pessoas que às vezes gostam de ter o resultado imediato, né? E precisam entender que tudo leva um tempo, tudo é um processo e que às vezes justamente esse tempo é para que você tenha aquele resultado que você quer, ou se não é aquele que você quer, talvez é aquele que é possível para você, próximo, né? E para deixar você, como nós falamos aqui, belo, bonito, confortável e feliz consigo mesmo. E teve algum procedimento que você, na verdade, percebeu, aonde veio um cliente de outro profissional, obviamente a gente não vai falar nome de profissional, nem clínica, mas aonde veio alguma pessoa que veio com um procedimento mal feito, ou então foi aplicado um ácido, um produto que aquela pessoa não poderia ter feito para que você pudesse retirar. Teve algum caso assim que te chamou muito a atenção de que, poxa, essa pessoa, a indicação para ela era outra e agora a gente vai ter que corrigir porque teve um procedimento mal feito e trouxe, na verdade, mais danos e não benefícios? De danos, assim, não acabei pegando, mas sim de leves correções, que às vezes poderia ter sido utilizado um outro tipo de ácido, um ácido hialurônico mais fino para o lábio da paciente suportar. Às vezes tive que fazer correções em nódulozinhos, então a gente aplica hialuronidase para corrigir, mas nada assim de intercorrência grave. Tudo dentro do limite para a gente poder consertar. Sim, que bom, até porque, como eu disse, na internet a gente vê muitas coisas e, infelizmente, muitos erros, né, de profissionais que tiveram uma má conduta, né, às vezes, não nem por maldade nem nada, mas por falta de conhecimento, de informação, de preparo profissional, inclusive, e aí por isso que a gente precisa ter muito cuidado com qualquer procedimento que for feito no nosso corpo, né, para que realmente aquilo que for feito ser o melhor, né, para você, e ser um procedimento que vai te trazer benefícios, mas também vai te proporcionar saúde. Exatamente. Né, porque não adianta, como eu já falei aqui, ficar belo por fora e por dentro, às vezes, né, ter algum dano, alguma coisa nesse sentido. Karina, a gente está caminhando para o final da entrevista, né? Mas antes de terminar, eu queria que você falasse sobre um procedimento que a gente não comentou aqui e que também é muito conhecido e muito famoso, além da limpeza de pele, que é o peeling. Antes a gente falou sobre o microagulhamento e eu queria que você falasse qual que é a diferença de limpeza de pele, microagulhamento e peeling. A limpeza de pele, ela vai promover uma higienização da pele. Então, na limpeza de pele, a gente consegue tirar os cravinhos, tanto aqueles cravos na coloração preta, aqueles cravinhos na coloração branca que a gente acaba tendo. A gente consegue controlar a oleosidade da nossa pele, a gente consegue hidratar a nossa pele, porque às vezes a gente pega peles que estão bem desidratadas. Então, na limpeza de pele, a gente consegue repor essa hidratação da pele. O microagulhamento, estímulo de colágeno através das microagulhas, né? E o peeling, ele faz uma regeneração da pele, então ele vai tirar toda a camadinha da pele que é velha, digamos assim, para vir uma pele nova. Então ele vai tratar a parte de manchas, de rejuvenescimento, ele vai melhorar a qualidade, vai dar viço para essa pele.
Então, essas são as diferenças. O peeling é sempre indicado a gente fazer mais no inverno, né? Por causa da incidência do sol. A gente sabe que agora tá chegando um período onde a gente vai muito pra praia, pra piscina, onde muita gente ainda não é adepta ao uso do filtro solar contínuo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado ao realizar peelings, até mesmo para não causar um efeito rebote. Às vezes você tá tratando uma mancha, você vai lá, faz um peeling, não se cuida, a mancha volta pior do que já era, né? Então, a gente precisa ter esses cuidadozinhos. Legal. E já que você falou sobre o verão, sobre, né, água do mar, piscina, existe algum produto ou algum ácido que é aplicado no rosto e que não pode ter contato, por exemplo, com a água do mar ou com o cloro da piscina, aonde a pessoa também precisa ter esse cuidado de ficar afastado um pouquinho desse tipo de água para, né, depois ter o resultado esperado? Geralmente, Mai, todo produto, se for um creme hidratante, se for algum sérum, que contenha ácido, a gente sempre tem que usar no período da noite e dormir e retirar de manhã cedo. Então, assim, não é indicado a gente deixar um produto que tem ácido no rosto e ir pro sol. Porque, como o próprio nome já diz, ele tem um ácido na formulação, por mais que seja uma quantidade pouca, às vezes pode sim causar um dano para a pele. Então, todo produto que contenha ácido, a gente tem que usar de noite, de manhã cedo a gente lava o nosso rosto normal e reaplica o protetor solar. Básico. Esse é o básico, é a super dica para finalizar a entrevista de hoje. Então, eu quero agradecer a tua presença. Nós da equipe Perface queremos deixar um brindezinho para você, começar os seus cuidados sociais. Ai, tá? obrigada. Então, espero que você goste. Obrigada, sim, vou gostar. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Muito obrigada pelo presente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse mais uma vez o endereço, então, da Perface, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para procurar você e toda a equipe, tirar dúvidas, né, procurar saber alguma informação a mais e também, se possível, o telefone de contato ou as redes sociais. A Perface, ela fica localizada na Vila Nova, bem em frente à Cooper. Bem em frente à Cooper? Isso, bem em frente à Cooper. As nossas redes sociais são Perface.blumenau, Perface com PH e 2 Czinhos. E lá vocês conseguem agendar a consulta, olhar os nossos serviços, os nossos antes e depois. Certo. E o horário de atendimento? O horário de atendimento é das 9 às 18h30 e no sábado das 8 ao meio-dia. Ah, legal. Final de semana atendendo também para você que durante a semana, né, não consegue comparecer. Tem um horário específico, especialzinho para você no sábado. Então, a gente ainda tem mais um sorteio para fazer. Exatamente. Como eu disse, eu quero agradecer a tua participação, agradecer a Perface aqui Blumenau, agradecer a Dani e o Romário que estiveram aqui com a gente hoje aqui no nosso estúdio. Mas vamos fazer o nosso último sorteio do voucher de R$200, né? Voucherzinho lá da Perface, que nós separamos aqui para você, nosso público. Então, temos mais uns bilhetinhos aqui. E eu vou pegar aqui, tchananã, quem será a última vencedora? É a Carolina. Carolina, eu acredito até que ela tem um perfil que se chama Alô Prazer, que ela marcou aqui. Então, Carolina, parabéns, você ganhou esse brinde, né, da Perface. Vamos entrar em contato com você para que você possa retirar. E estamos finalizando, então, o programa de hoje com a Karina, né, que é biomédica e também esteta, participou aqui do podcast Programa Saúde em Movimento, falando sobre a harmonização facial, também sobre os cuidados e os serviços que a Perface Blumenau oferece aqui para a nossa cidade e região. Para você que está nos assistindo, como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Se você quer assistir algum tema específico aqui no nosso programa, envie um e-mail para programa-saude-e-movimento@gmail.com. Muito obrigada e eu te espero na nossa próxima semana. Até!